Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Mulher anda cheia de coisa, né? Então, é bem diferente dos homens. Os homens têm toda uma maneira de ser, as mulheres têm outras maneiras de serem. Mas eu louvo a Deus nesse momento por essa oportunidade, porque eu sei que Ele tem algo a fazer nessa manhã. E uma das coisas que eu falava com o Senhor ali, deitada também na minha cama, mas ali o Senhor falou comigo grandemente: você veio aqui para dar alimento ao meu povo. Aí eu disse assim: Senhor, ajuda-me. Aí eu falei: Senhor, mas eu preciso de uma confirmação da palavra. Eu preciso que o Senhor fale algo no meu coração, para que eu não tenha feito algo de mim mesma. Ou eu preciso, Senhor, fala. E a última canção foi fatal. A última canção foi demais. A última canção foi perfeita, né? E o Senhor tem feito coisas grandiosas. Se eu chorar durante a mensagem, você não vai brigar comigo, ok? Porque mulher chora e chora muito. Amém? Mulher gosta de chorar. Se ela está alegre, ela chora. Se ela está triste, ela chora. E principalmente essa fase que eu estou passando agora é uma fase que eu choro muito. Meu marido já falou, começou a chorar. Mas eu pedi para ele que ele precisa entender essa fase. É a fase que nós saímos de uma mulher mocinha, de uma mulher para uma mulher madura e mais madura. Amém? A fase da menopausa. E essa fase, se os homens pudessem entender um pouco mais, seria muito bom. Amém? Vocês vão entender muito melhor as suas mulheres. Vocês vão entender muito mais, porque um dia ela está alegre, outro dia ela está triste. Porque eu sempre fui uma mulher alegre. Eu sempre fui uma mulher brincalhona. Eu sempre fui uma mulher muito extrovertida. E ultimamente eu ando meio, né? Uns tempos para cá, tem 2 anos para cá, eu ando meio assim. Aí eu falei: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor tem tido misericórdia e tem nos ajudado. Amém? Glória a Deus. E quando o Senhor falou comigo, quando o pastor, nosso pastor, falou assim comigo: você vai trazer uma palavra para a igreja. Aí eu falei assim: ai meu Deus, tomara que ele esqueça. Oh Jesus, perdoa, Senhor. Eu falei assim: tomara que ele esqueça, pastora Lourdes. Eu falei assim: tomara que ele esqueça, ele vai esquecer. Ele é bem assim, avoadinho, ele vai esquecer. Ai, graças a Deus. Aí passou um domingo, né? Que foi o domingo passado. Eu falei: glória a Deus. Aí na quarta-feira ele me faz a chamada de vídeo. Irmã Cida, lembra aquele convite? Aí eu falei: sim. Até eu estava com um cliente do meu lado ali, né? Ele começou. O cliente estava do meu lado, graças a Deus é um cliente também cristão. E aí ele estava ali do meu lado e ele falou assim: é o seu pastor? Eu falei: é o meu pastor, minha pastora. Ah, tá, mas o seu pastor... Aí ele começou a falar, né? Ele entrou no meio da conversa, né? A pastora Lourdes viu. Mas foi uma coisa assim, e o pastor falando comigo. Aí eu falei: tá bom, pastor. Mas você vai mesmo? Tudo bem? Tudo bem, pastor, tudo bem. Mas a carne tremia. Músicos do céu. A carne tremia. E eu falava assim: Senhor, aleluia, aí o teu Espírito habita em mim. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E se Cristo vive em mim, é a vontade do Senhor que se fará através da minha vida, para que a tua igreja seja alcançada, para que a tua igreja, Senhor, seja abençoada, para que a tua igreja receba, Senhor, o alimento nesta noite, nesta manhã, né? Noite. E nós estamos acostumados com noite, precisa voltar aos cultos à noite, né? Amém? Aleluia. Nós passamos por vários processos. E Deus, Ele trabalha de várias maneiras em nossa vida. Alguém se lembra o que o pastor Cassiano pregou domingo passado? Quem é o corajoso, a corajosa?
E eu gostaria de dizer algo para a igreja. Traga um caderninho. Faça anotações. Ultimamente eu ando assim. Anotações para médico, anotações para isso, anotações para aquilo. Quem se lembra? O que foi que o pastor pregou domingo passado? Sobre os imprevistos. Amém? Que acontecem em nossas vidas. Sobre as coisas que acontecem em nossas vidas e nós achamos que, nossa, meu Deus, agora deu tudo errado. Não deu, deu certo. Amém? Os imprevistos, tudo acontece pela vontade de Deus na nossa vida. E começo do ano, final do ano, começo do ano, o Senhor me disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E depois o Senhor diz assim: seja forte e corajosa. Eu falei: Senhor, seja forte e corajosa. E eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia aí? Eu sou meio das antigas. Eu gosto de ler na Bíblia. Eu não consigo no celular. Eu nem tenho um aplicativo no celular. Eu não gosto de comprar. Não sou contra. Amém? Não sou contra quem compra no virtual. Amém? Mas eu gosto de ir na loja. Eu gosto de pegar a peça. Eu gosto de olhar a peça. Eu gosto de experimentar a peça. Amém? Eu gosto de fazer assim. Mas é uma coisa particular minha. Nada contra quem faz. Amém? Amém? Glória a Deus. E Evangelho de João. Aleluia. Quando eu fui procurar esse versículo, porque o versículo veio na minha mente, assim que o pastor falou, eu falei: eu vou procurar esse versículo sem a ajuda do Google. Eu quero achar esse versículo. Eu sei que ele está na palavra do Senhor, mas eu não tenho muita facilidade para decorar as coisas. Então eu gosto de escrever. Amém? Vocês estão comigo aí? Cadê as mulheres? Amém? Aleluia. Porque Deus usa as mulheres. Amém? Glória a Deus. Deus usa as mulheres. Deus tem um propósito grande para você nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Oh, aleluia. Evangelho de João 14, versículo 6. Jesus fortalece os seus discípulos. Aleluia. Jesus fortalece você. Jesus fortalece você. Jesus me fortalece nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Jesus está dando para cada um de nós nesta manhã revestimento diante das coisas que estão por vir. Aleluia. E para mim suportar, eu vou precisar ter em mente isso. E depois nós vamos para mais um versículo que vai estar completando esse, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou quero ouvir, eu sou ninguém a não ser. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, de mim eu nada posso oferecer para a tua igreja, para o teu povo. Eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem tudo. E nesta manhã tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir nos corações, nas vidas, para que os olhos espirituais, Senhor, da tua igreja, Senhor, venham ser abertos do teu povo, Senhor. Porque muitas vezes nós dormimos, nós temos o sono da tranquilidade, Senhor. O sono, Senhor, meu Deus e meu Pai, que vem, Senhor, nos enfraquecer, ó Deus. Este sono, Senhor, espiritual, que muitas vezes nos cega espiritualmente, Senhor. Que nessa manhã caia por terra em nome de Jesus. Assim como caíram aquelas escamas dos olhos de Paulo, em nome de Jesus, caiam, Senhor, agora, Senhor, tudo aquilo que impede a tua igreja de ter uma visão espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho. Tem um caminho a seguir, tem uma direção. Eu vou para um lugar, eu preciso saber o caminho. Eu preciso de informações. Eu preciso saber como é a estrada. Eu preciso saber como é o caminho. Eu preciso saber o que tem. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Jesus é o caminho. Então não tem outro lugar para você ir a não ser Jesus. Ah, mas eu vou pegar um atalho porque eu vou chegar mais rápido no lugar. Eu vou pegar um atalho porque eu vou chegar mais depressa. E aí o que acontece com você? No meio do caminho tem o quê? Buraco, pedra. Tem um monte de coisas que você vai falar assim: meu Deus, por que eu não fui para o caminho certo? Jesus diz para você e para mim nessa manhã. Eu sei que muitos daqui vão dizer: mas eu já ouvi essa palavra. Mas hoje o direcionamento de Deus é para que você realmente coloque o Senhor Jesus na frente de tudo na sua vida. Amém? Para que você coloque Jesus. E quando Jesus é a prioridade em nossa vida, as coisas começam a mudar. Amém? Quando Jesus é o caminho realmente, quando eu coloco o Senhor Jesus como prioridade na minha vida, tudo começa a melhorar. Tudo começa a mudar. As coisas impossíveis começam a acontecer. Aleluia. Jesus afirmou: eu sou o caminho. Aleluia. Eu vou seguir esse caminho. Nem que para isso eu tenha que chorar. Nem que para isso eu tenha que muitas vezes renunciar. Nem que para isso eu tenha muitas vezes que perder. Nem que para isso muitas vezes eu tenha que... Deus. Seguir Jesus é fácil, igreja? Seguir Jesus é fácil? Não. Eu digo com toda certeza que não. Seguir Jesus significa renunciar a mim mesmo, renunciar a minha carne, renunciar aos meus desejos, renunciar a mim mesmo, para que o Senhor se faça morada em minha vida. Aleluia. Aleluia. Para que o Senhor faça morada em mim, para que o Senhor faça de mim o que Ele bem quiser. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, de mim nesta manhã, Senhor. Eu quero ser o pão que alimenta. Eu quero ser a flecha que acerta o alvo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser o alimento para o faminto, para o cansado, deprimido. Eu quero ser, Senhor. Aleluia. Eu sou o caminho. Aleluia. Jesus disse também que Ele era o quê? A verdade. Se você mente, pare de mentir. Se você tem usado de mentira, pare de mentir. Pare de mentir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas irmã Cidinha, é só uma mentirinha. Uma mentirinha que vai te tirar e vai te deixar fora do reino. Aleluia. Mas é só uma coisinha assim, tão pequena, tão pequenininha, né? Tão pequena. Ninguém vai saber. Ninguém. Eu vou dizer algo para você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Mas eu também quero te dizer que os olhos do nosso adversário, do nosso inimigo, está sobre você também. E ele vai diante do Senhor e te acusa. E Deus não tem como fazer nada, porque você mentiu, porque você não disse a verdade.
Então, se Jesus habita em mim, eu digo a verdade. Pode me custar, pode doer, mas diga a verdade. Seja verdadeiro, seja verdadeira nos seus negócios, na sua casa, no seu relacionamento. Aleluia. Deus está dizendo e preparando a igreja, porque algo muito estrondoso está para acontecer. E Deus está preparando a igreja. E ontem eu conversava com o meu esposo, e meu esposo dizia sobre quando nós fomos colocados à prova, de tal maneira que meu esposo dizia assim para mim: se você estiver numa situação extrema, aleluia, em que pegarem o seu neto e disserem para você assim: você nega Jesus ou eu mato ele agora. Minha neta, meus filhos. Aí eu olhava para o meu esposo com um olhar fixo e: você nega Jesus ou eles vão morrer. E aí, igreja, faça uma reflexão essa manhã. E aí, igreja, como será? Qual seria a sua reação diante de aquelas pessoas? Vamos fazer uma memória aqui. Vamos fazer. Estão lá aquelas pessoas e está lá com sua neta, com seus filhos, com seus netos, seus pais, seu marido, a sua esposa. Nega Jesus agora ou ela vai morrer? Aí um olha para o outro. Os olhares falam. Quem acredita aqui que os olhares falam? O olhar fala. E fala muito. Muitas vezes não é preciso você falar, você só olha, o seu olhar já falou. E muitas vezes, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Aquilo me fez pensar anos de igreja, anos com Cristo, anos sendo religiosa, não sendo de Cristo. Há uma diferença muito grande ser religioso e ser de Cristo. Anos sendo religiosa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, aquilo também não, aquilo também não. Mas se o Espírito Santo está em mim, eu não preciso que o homem fale. Eu já sei que eu não posso fazer. Amém? Se a verdade que é Jesus está em mim, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aleluia. E quando o Espírito Santo de Deus faz morada, aleluia, em nossas vidas, Ele vem, porque comigo é assim, eu vou dizer por mim, o Senhor, aquilo vem na minha boca para mim falar, e o Senhor fala: não é agora. Você vai falar, mas não é agora. Amém? Aí eu falo: Senhor, mas eu queria tanto falar. Mas o Senhor fala: não é o momento. E para se esperar o momento de Deus, para se ter o direcionamento de Deus, é necessário comunhão, vida de oração. É necessário muitas vezes nós matarmos a carne, fazermos jejum. Aleluia. Orarmos, buscarmos, clamarmos. Jesus disse: eu sou a verdade. E se a verdade está em mim, eu digo sempre a verdade. Se Jesus está em mim, aquilo custe o que custar, eu vou dizer a verdade. Porque se eu tiver brecha na minha vida, não tem como Deus me ouvir. Não tem como Deus entrar e fazer o que eu peço para Ele. O livre acesso até o Senhor. Eu preciso ter livre acesso. E para isso tem que ter verdade em mim. Aleluia. Diga: precisa haver, mais forte, verdade em mim. Aleluia. Amém? Então, se você por um deslize, não minta mais. Amém? Igreja? Porque nós estamos preparando, o Senhor está nos preparando para estarmos com Ele. Estarmos com Ele. E eu comentava com meu esposo e eu dizia assim: bem, eu acho que é muito pouco que vai entrar no reino e que vai morar nos céus com Jesus.
que vão reinar, né? Que vão estar com Jesus. São poucas pessoas, porque do jeito que nós estamos vendo, quando eu pego o celular, começo a ver as notícias, eu vou ficando meio agoniada e meio, Senhor Jesus, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Elas perderam o temor a Deus, elas perderam o temor do Senhor, elas perderam o temor, elas temem os homens, mas não temem a Deus. Eu tenho medo do pastor, mas eu não tenho medo de Deus. Olha a diferença. O pastor vai brigar comigo se eu não fizer. O pastor vai falar. O pastor, o líder dos voluntários, se eu não fizer, ele vai brigar. Mas eu não temo a Deus. E aí? Se eu faço, não é por amor ao pastor, é por amor a Deus. Consequentemente, por amor a Deus, ele vai abençoar a vida do pastor. Amém? Vai abençoar a vida do líder de voluntários. Vai abençoar a vida de todos vocês. Amém? Jesus disse também que Ele é o que? A verdade e meu Deus, a verdade e Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Aleluia. Vida. Vai, vamos respirar agora. Vai respirar, vai. Quem te deu fôlego de vida? Deus. E o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer obediência. Amém? Aleluia. Ele não quer que você se sacrifique, mas Ele quer que você e eu o obedeça. Aleluia. E quando eu obedeço a Deus, meu irmão, o que acontece com você quando o teu filho te obedece? Você fica feliz ou não? Obedeceu. Será que hoje está bem difícil, né, dos filhos obedecerem os pais? Tem vontade de coçar assim um pouquinho a cabeça. Mas eu digo aos filhos, você que é filho agora, presta atenção no que eu vou te dizer. O que a palavra de Deus diz. Você que é filho, honra o teu pai, a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a face desta terra. Amém? Pai e mãe. Mas meu pai, irmã Cidinha, você não tem ideia. A minha mãe, então, você não... Obedece. Só não faça coisa errada, né? Se o pai mandar você fazer coisa errada, pai, isso aí já não vou fazer, né? Você sabe, você é inteligente. Amém, Jesus? Quando Jesus disse que Ele era a vida, o que vem em sua mente? O que vem na minha mente? Eu gosto muito de flores. Flores. Até meu esposo briga comigo porque cada hora eu quero trazer uma muda para dentro de casa. E quando eu vejo que elas pegaram e que elas viveram, elas têm vida, eu fico muito feliz. Amém? E quando eu consigo levar Jesus até alguém e trazer vida para aquela pessoa, eu fico muito feliz. Amém? Quando eu sou usado, quero ser usado da maneira que te agrada. Aleluia. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa a minha vida, Senhor. Foi a minha oração para o Senhor. Senhor, usa a minha vida para que a tua igreja seja abençoada nesta manhã. Aleluia. Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu tenho que fazer algo no outro dia, quando eu tenho que fazer algo no outro dia, fala baixinho. Eu tenho que fazer algo no outro dia. E esse algo é tão extremamente importante para mim, eu não consigo dormir.
eu fico ansiosa. 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 Aí o Senhor diz assim para mim: filha, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Aí eu volto lá para o versículo: Ele é o caminho, a verdade, a vida. O Senhor é vida, 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 vida para a tua igreja, Senhor, nessa manhã. Vida, Senhor, para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Que os teus filhos saiam daqui, Senhor, abençoados, fortalecidos, renovados, cheios, Senhor, da tua graça, da tua unção e do poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o caminho. Aleluia. E também nós vamos ver que Jesus também, Ele é a videira. João 15, 1. Isso é tremendo, Deus. Oh, aleluia. Isso é tremendo, Senhor. Oh, Jesus amado meu. Oh, aleluia. Tu és amado. A videira e os seus ramos. Jesus também disse: eu sou a videira. Amém? 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Jesus é o caminho. Jesus é a videira. O que eu quero dizer com isso, com esta palavra que o Senhor falou comigo? Eu preciso estar ligada em Jesus, que é a videira. Eu preciso estar ligada em Jesus. Eu preciso estar ligado em Jesus. Eu quero que em casa vocês leiam e meditem sobre todo esse versículo também. Amém? Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo pessoas cansadas. Eu estou olhando para vocês, estou vendo pessoas preocupadas. Meu Deus. Jesus quer mudar algo na sua vida esta manhã. Aleluia. Talvez você colocou algo nas mãos do Senhor, que é a videira, e você tirou da mão dele. Você colocou algo, você orou ao Senhor, e você colocou algo nas mãos dele, mas você arrancou. Você tirou de novo. Você pegou para você. Não faça isso. Não faça isso. Devolve para Deus. Devolve hoje para Deus aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, e que você pensou assim: oh Deus, Senhor, só um minutinho, eu vou tentar resolver. Ó, o Espírito Santo já mudou tudo. Ó, Senhor, eu vou tentar resolver. Peraí, Jesus, só um minuto. Senhor Jesus, o Senhor fica aqui um pouquinho, mas é só um pouquinho, que eu vou tentar resolver. O que vai acontecer? Eu vou quebrar? Vou quebrar, porque eu já quebrei. Eu já coloquei na mão de Deus, já tirei, coloquei, já tirei, mas hoje eu quero colocar. Amém? Então eu sinto da parte de Deus, olhando para a igreja do Senhor Jesus, que existem pessoas aqui que estão preocupadas com o futuro,
com coisas relacionadas à sua vida, ao seu trabalho. Há variedades de preocupações aqui. Há variedades. Preocupações com familiares. Existem pessoas aqui que estão preocupadas com seus familiares. Existem pessoas aqui que estão extremamente, de uma tal maneira. Você quer passar é cantar a bassurianda lá. Oh Deus. Você quer passar algo que não é verdade. É o Espírito Santo que está falando, não sou eu. Você quer passar algo que não é real. Tira essa máscara da tua cara hoje. Aleluia. Chora, mas chora para Deus. Chora, mas chora para a videira. Aleluia. Chora para Jesus, que é o caminho. Chora para Jesus que te conforta. Chora para Jesus que te renova. Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Todo o seu cansaço, toda essa amargura que está dentro de você, hoje ela tem que cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas eu não posso, irmã Cidinha, demonstrar fraqueza. Mas você também não pode usar uma máscara. Você precisa ser verdadeiro e verdadeira diante de Deus. Forte é o Senhor na tua vida. Às vezes nós pegamos o Senhor e nós colocamos Ele de tal maneira dentro de uma caixinha de fósforo e falamos: Senhor, fica aí porque eu vou resolver. Olha o Espírito Santo fazendo de novo. Olha aí. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem buscar a presença. Não faça nada sem buscar a Deus. Não tome decisão nenhuma sem buscar a Deus. Não faça nada sem orar e sem clamar e sem ter confirmação de Deus. Irmãs, eu já quis fazer tanta coisa da minha cabeça e eu só me perdi. Eu me perdi. Mas quando eu coloco o Senhor no centro e entrego a Ele todas as minhas dores e ansiedades, anseios, desejos, eu tenho um desejo e o Senhor sabe qual é, e eu coloco diante dEle. E quando eu sei que só que eu digo assim: Senhor, se for a tua vontade, é o desejo do meu coração, mas se for a tua vontade, concede-me, Senhor. Aleluia. E eu estou esperando, porque eu sei que no momento de Deus, se for a vontade dEle, Ele vai me dar. Agora, se não for a vontade de Deus, eu posso implorar e Ele não vai me dar. Mas eu tenho que agradecer. Amém? O poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Pessoas que estão aqui hoje precisam saber disso. O poder da vida e da morte estão na mão do Senhor Jesus. Preciso estar ligado na videira para que eu possa suportar todas as coisas. Porque se eu estiver ligada na videira, que é Jesus, se eu estiver ligada em Jesus, todas as coisas que acontecerem, eu vou conseguir passar, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele pega muitas vezes, como oleiro, Ele vai,
não ficou bom. De novo. E quando o Senhor precisa desmanchar e fazer de novo, dói. Dói demais, Senhor. Dói perder ou não dói? Mas muitas vezes nós precisamos perder. Perder para poder ganhar. Muitas vezes para se ganhar uma guerra é preciso retroceder. É preciso voltar atrás para poder avançar e ganhar muito mais. Se vocês estão entendendo a palavra do Senhor para você nessa manhã, então vai, tranquiliza, descansa. Você está ligado na videira? Diga: eu estou. Em nome de Jesus, eu estou ligado na videira. Aleluia. E se eu estou ligada na videira, que é Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida? Ou você já pegou e colocou ele: Senhor Jesus, ó, é melhor o Senhor sair daqui do meu barquinho? Hã? Quando é que Jesus está no barco da nossa vida? Quando nós deixamos ele fazer a vontade dele. Amém? Ou, mas eu começo a imaginar, eu estou aqui, eu separei esses versículos guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo também muda. E ele vai agindo e ele vai trabalhando conforme o Senhor vai nos dando a palavra aqui. Amém? Jesus estava ali no barco. O barco estava balançando ou não? Sim ou não? Não, não tinha tempestade, estava tudo normal, amém? Estava tudo tão normal, estava tudo perfeito. Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam lá, estava tudo perfeito, sim ou não? Não, o que que tinha? O que que tinha? O que que tinha? Tempestade. Alguém já viu alguma tempestade aí? Já ficou no meio de uma tempestade? A Maria ficou no meio da tempestade. Amém? O vento forte, o mar agitando, Jesus está dormindo. Aleluia, no barco. Os discípulos estão como? Apavorados. E muitas vezes nós estamos igual àqueles discípulos. Nós estamos apavorados, tirando a água, apavorados. Mas eu esqueço que Jesus, que acalma a tempestade, está no barco. Eu esqueço, eu faço coisas, mas eu esqueço que Jesus está comigo. E eu não vou até Jesus. Eu não dobro o meu joelho para orar. Não, eu vou pedir a opinião de uma amiga. Não, eu vou pedir a opinião daquela pessoa que nem serve a Jesus. Meu Deus! Igreja, acorda! Igreja, acorda! Você tem livre acesso. Você tem livre acesso, só dobrar os seus joelhos. É só ficar de pé. É só deitar. É só falar com Ele. Bastou uma palavra. Uma palavra. Jesus disse para que a tempestade se acalmasse. E a tempestade acalmou. Essa tempestade só precisa de uma ordem sua. Aleluia, porque Jesus disse: eu vos dou o poder. Vou falar de novo. Eu vos dou o poder, porque muitos de vocês já se esqueceram disso. Já não conseguem orar e expulsar aquele demônio que está lá dentro da tua casa, fazendo arruaça. Já não consegue orar e expulsar a enfermidade que lhe aflige. Já não consegue mais orar. Teve um dia na minha casa, foi por esses dias. Tem o quê? Umas 2, 3 semanas. Quem já assistiu Quarto de Guerra? Levanta a mão aí. Eu estava lá na minha casa, e muitas vezes você vai ter que fazer isso. Ah, não, irmã Cidinha, eu não, eu expulsar demônio, não é comigo não. Ai, Deus de glória,
Orar para um enfermo ser curado? Não, isso aí é para Jesus, no tempo de Jesus. Jesus disse: eu vos dou o poder. Aleluia. Isso é para quem crê agora, recebe em nome de Jesus. Eu vos dou o poder, o Senhor Jesus disse. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Colocarão as mãos e os demônios vão sair. Amém? Em nome de Jesus. Será que a sua mente está tão cauterizada que você não consegue se lembrar disso? Perdão, mas eu preciso lhe informar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu preciso te informar que você tem o poder de colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Eu preciso te informar que você pode colocar a mão em um endemoniado e o demônio tem que sair em nome de Jesus. Esses dias eu orei, tem umas 2, 3 semanas eu orei na minha casa. Porque eu tenho um comércio, pela graça de Deus, e nós recebemos muitas pessoas. E as pessoas têm muitos problemas. E as pessoas vão falando, nós falamos de Jesus, mas de repente você vê que você está numa... E eu entrei para dentro da minha casa e eu vi que eu disse: Senhor. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: ora, começa a orar e repreender todo o espírito demoníaco agora de dentro da tua casa. Eu falei: meu Deus, Jesus, eu dei ordem. Eu dei ordem em nome de Jesus. Eu não tenho poder não, mas Jesus tem. Amém? Eu não tenho poder de jeito nenhum, mas Jesus tem, que habita em mim. Jesus que habita em mim, porque eu estou ligada na videira que é Jesus. Amém? Então eu comecei a orar em cada cômodo da minha casa. E conforme eu orava em cada cômodo da minha casa, e eu expulsava, e eu orava, e eu falava: aqui não, aqui dentro da minha casa não. E eu orava em nome de Jesus. Agora espírito tal, espírito de confusão, de contenda, de inveja, de maledicência, de palavrão, sai em nome de Jesus. Aquilo me arrepiava, o cabelo arrepiava todinha. Eu falava: Jesus, meu Deus. Mas conforme mais eu falava, irmãos, mais eu falava, igreja, eu sentia que a minha casa ia aliviando. Amém? A minha casa, havia um alívio na minha casa. O Senhor disse que se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas é preciso que a palavra de Deus esteja em mim e que eu esteja em Deus. Há uma ligação muito forte. Amém? Lá na cruz, eu gosto muito de lembrar o diabo disso. Lá na cruz, Jesus derramou o seu precioso sangue, para que hoje eu fosse curado, para que hoje eu fosse liberto. Aleluia! Para que hoje a minha vida fosse transformada. Eu lembro ele, Jesus já pagou o preço. Aleluia! Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Eu não preciso pagar mais nada a não ser obedecer. Jesus pagou o preço, irmão. Irmã, Jesus já pagou o preço. Não deixe o diabo te acusar mais. Você é fraco. Você é fraca. Você. Aí você vai dizer para ele: sim, eu. Em nome do Senhor Jesus. Você vem a mim, Davi disse para Golias: você vem a mim com espada, com lanças e com tantas coisas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! E é assim que tem que ser na sua vida e na minha vida. Eu preciso declarar a palavra e vivê-la. Amém?
Eu preciso viver o que eu falo. Eu preciso ser exemplo. Não adianta eu falar uma coisa para você e você ver em mim outra coisa. Não adianta. Eu preciso ser exemplo naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, naquilo. Eu preciso ser a mesma pessoa em qualquer lugar que eu estiver. Aleluia. Eu preciso ser a mesma pessoa. Igreja desperta. Igreja acorda. Precisamos estar mais do que nunca ligados na videira. Precisamos estar ligados em Jesus. Precisamos ter mais vida com Deus. Tempo para Jesus. Quantos aqui não precisa levantar a mão? Tem tirado tempo para Jesus? Quantos aqui? Eu também. Quantos aqui, inclusive eu, temos tirado tempo para Jesus? Nós temos tempo para tanta coisa, né? Nada contra, pelo amor de Deus. Academia, faculdade, mercado, escola. Temos tempo para tantas coisas. E para Jesus? E para estudar a palavra? E para Jesus? Que tempo que você tem dado? Não, irmã Cidinha, eu oro. Eu leio a palavra. Eu medito. Irmãos, é muito mais profundo do que você possa imaginar. É que graças a Deus nós não podemos ver o que está ao nosso derredor. Graças a Deus, porque se nós víssemos o que está ao nosso derredor, nós não aguentaríamos, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Amém? As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão carentes. Eu li uma notícia que me deixou triste, mas dizem que foi o ano passado que aconteceu. Pastores estão se suicidando. Epa! Pastores estão se suicidando. Peraí, tem alguma coisa errada. O que eu tenho feito? Pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus estão se suicidando. O que está acontecendo? Por que elas querem tirar a sua própria vida? Por quê? Aí você vai nos comentários, os comentários são os mais absurdos. Aí você fica assim, meu Deus, o que eu tenho feito para que essa realidade mude? Porque o sal salga, sim ou não? Vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Será que eu só tenho olhado para o meu umbigo? Será que eu só estou vendo a minha vida? E a vida do meu próximo? E a vida do meu irmão? E a vida das pessoas que precisam de mim, da minha oração? Às vezes vocês podem achar estranho, mas às vezes o Espírito Santo de Deus, ele nos toma e nós abraçamos e nós chegamos até a pessoa e abraçamos e oramos pela pessoa, e nós chegamos e Deus muda e Deus faz coisas diferentes. Deus transforma e Deus faz com que algo novo aconteça na sua vida, se você estiver ligado na videira. Mas hoje eu preciso deixar as minhas preocupações no altar. Amém? Hoje eu preciso deixar aquilo que aflige a minha vida, aquilo que aflige a minha alma no altar. Amém? Você e eu não podemos sair daqui do mesmo jeito. Quem faz as coisas aqui no automático? Quem? Pode levantar a mão. Faz as coisas no automático. Guardou? Mas eu guardei mesmo? Você vai lá para ver se você guardou mesmo, porque você fez no automático. Tira, vai lá. Tira do automático. E volta a viver o natural de Deus. Volta a viver aquilo que Deus planejou para você.
Volta a viver aquilo que Jesus planejou para você. Vida e vida com abundância. Amém? Porque se nós não temos vida, sabe o que o Senhor está fazendo nesta manhã? Ele está te regando. Ele está regando você, regando as suas folhas, regando você para que você se fortaleça. Amém? Para que você cresça, para que você tenha em mente que o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a você. Deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu uma coisa tão extraordinária essa semana, que eu estava lembrando na mesa do café agora e eu comecei a chorar. E eu sei que todas as vezes que eu lembrar disso eu vou chorar. Eu tinha meu filho pequeno. Ele devia ter uns 7, 8 anos. E eu morava aqui em Indaiatuba. Naquela época. Eu morava ali perto do cemitério velho. Rua São Carlos. E tinha uma loja. Chamava loja Pica-Pau. Não sei se vocês lembram dessa loja. Quem é mais antigo vai lembrar. E eu saía com meu filho pequeno. Para comprar alguma coisa que precisava para casa. E ali vendia assim as coisas bem baratinho, sabe? Bolacha, salgadinho, que ele amava, né? Salgadinho, ele e minha filha. E eu passava lá para comprar a bolachinha para ele. Só que lá vendia uns bonequinhos assim, sabe? Acho que o pessoal aqui deve saber, uns bonequinhos assim pequenininhos, uns bonequinhos pequenininhos, que ele gostava do desenho. E ele falava assim para mim: mamãe, você compra para mim? Mas eu só tinha o dinheiro para comprar bolacha. Aí eu dizia para ele assim: filho, na volta a mamãe compra. Na volta a mamãe vai comprar para você. Nunca teve a volta, irmãos. Eu não podia voltar, porque eu não tinha o dinheiro para comprar o bonequinho para ele. Nunca teve a volta. Porque ou eu comprava a bolacha, ou eu comprava o bonequinho que ele tanto queria. Eu fiz aniversário agora, dia 22 de fevereiro. Aí meu filho falou assim para mim: mãe, o que você quer ganhar? Isso é testemunho, tá, irmãos? O que você quer ganhar? Eu falei: eu acho que eu quero. Tem certeza que você está perguntando? Ele falou: tenho, porque eu não gosto de abusar, né, dos filhos, né? Aí ele falou: mãe, o que você quer ganhar? Porque às vezes eu vou comprar alguma coisa e eu falei: eu quero uma sandália. Aí ele falou assim para mim: mãe, então vai lá, escolhe a sandália. Irmãos, eu vi uma sandália linda. Escolhi a sandália. E aquele menino que eu não podia comprar para ele, ele foi lá e comprou, não uma, mas 2 sandálias para mim. Eu falo isso para a glória de Deus. Mãe, leva as 2. Aquele que leva a preciosa semente voltará, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Os meus filhos estão colhendo tudo que eu plantei para a glória de Deus. Aleluia. Os meus filhos que passaram comigo privações e muitas coisas no ministério, os meus filhos estão colhendo tudo, irmãos. Filhos que passaram privações e privações, hoje eles estão colhendo tudo que eu e meu esposo
plantamos para a glória de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não deve nada. Por isso, mas por que Ele está fazendo isso? Porque pela graça dEle eu continuo ligada na videira. Veio o vento, veio a tempestade, veio a dor, veio o sofrimento, veio tantas coisas, eu continuo ligada. Eu continuo ligada na videira. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Eu continuo, Senhor. Não importa, Jesus, as circunstâncias, Senhor. Eu continuo crendo. Eu continuo confiando em Ti. Eu continuo dizendo que só o Senhor é Deus. Eu continuo dizendo que vale a pena. E eu quero que o inferno ouça isso. Vale a pena servir e seguir a Jesus. Não importa as dores, as lutas, os problemas, as doenças. Eu continuo, Senhor. Eu continuo. Lava Surianda, Ana Cantaraia Súbia. Eu continuo, Senhor Jesus. Eu continuo, Senhor Jesus, porque eu estou ligada na videira. Aleluia. Carabassurianda. Eu continuo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que a seu tempo Ele fará. No tempo de Deus as coisas acontecem. E aquele que renuncia a tudo por amor a Jesus receberá. Aleluia. A equipe de louvor pode vir, por favor, louvar o último louvor aqui. Aleluia. Aleluia. Ere cantará bassurianda. Aracacharabadaias. Oh, aleluia. Aracantarabachuriandalaias. Aleluia. Os irmãos do louvor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Estão aí? Aleluia. Para nós louvarmos aquele último louvor, Jesus é vida.